Fala pessoal, Ângelo aqui. Olha, terminamos aí o primeiro trimestre de 2025 e eu quero passar para vocês as metas que eu alcancei e dar uma dica para você que está pensando em iniciar como motorista de aplicativo da Uber, o que você pode fazer, se realmente vale a pena. E eu vou colocar 2 pontos, basicamente, se você tiver um carro próprio, não tiver prestação nenhuma, ou você alugando um veículo para poder dirigir, se compensa ou não. Bom, nesses primeiros 3 meses, né, é o período necessário para você alcançar as metas de classificação dentro da Uber, em que você faz uma quantidade de corridas, em que você tem que aceitar uma quantidade de corridas, tem que ser bem avaliado para você ir subindo e ter algumas vantagens do tipo escolher a região em que você quer dirigir, tá? Então eu fui subindo, alcancei o nível de platina, que era o primeiro grande nível ali que eu queria alcançar para poder escolher as regiões que eu ia dirigir. Fiz alguns testes. Depois disso, eu experimentei escolher as corridas e realmente eu percebi que financeiramente eu acabei tendo um resultado melhor. Para você ter uma noção, sem escolher muitas corridas, pegando basicamente o que vinha aparecendo, a minha média de ganho por hora, ela ficava ali entre 37 a 40 reais de ganho por hora, tá? Escolhendo basicamente ali o que vinha aparecendo, uma ou outra que eu recusava, tá? Mas, escolhendo as corridas, a minha média subiu de 43 para 45 reais por hora. Isso faz muita diferença você quando está dirigindo no UberX. Então, eu percebi realmente, né? E aí a minha aceitação despencou para 20%. Eu entendi então que para eu escolher bem as corridas, a minha aceitação, vou ter que abrir mão da aceitação e consequentemente da classificação do Uber Pro Platina na época. No entanto, eu alcancei a pontuação necessária para atingir o nível diamante. E aí eu tive que subir a minha aceitação. Eu fiquei uns 3 a 4 dias aceitando praticamente todas as corridas que apareciam. Eu só não aceitava as corridas que iam para regiões em que eu não dirigia. E aí eu consegui alcançar a aceitação necessária e atingir o nível de diamante, que é o último nível de classificação ali dentro da Uber, que entrega as últimas vantagens que tem a ver com um atendimento exclusivo, né, um acesso ali exclusivo para quem quer entrar em contato. Então basicamente é isso. Financeiramente eu ainda não tinha experimentado andar como diamante, e aí eu falei assim, vou testar, mas eu já estava com um pensamento firme ali, não, se eu tenho que escolher as corridas para ganhar mais dinheiro, porque como diamante não vai mudar nada, até porque não é especificado nada, tá, de ganho ali a mais. No entanto, queridos, eu preciso experimentar um pouco mais, porque não sei se por acaso hoje é o último dia do mês, mas foi o primeiro dia assim que eu realmente dirigi o dia inteiro, e as corridas só veio corridão bom seguido um do outro, corridão bom, pagando tipo 50 reais a hora, 3, 4 reais o quilômetro. Então, para eu dizer que realmente você como diamante não aparece boas corridas para você, eu não tenho essa certeza ainda, tá? A certeza que eu tenho é que se eu escolher, eu vou fazer um bom resultado. Agora, do jeito que foi hoje, realmente eu preciso testar um pouco mais para poder comprovar se vale a pena manter uma aceitação alta, aceitar uma outra corrida que não paga bem, para poder, na média geral, eu ter um ganho maior. Então, essa informação ainda não tenho comprovado. Então, tá até aí a minha experiência. E aí, para você que está pensando em dirigir como renda extra, se você não tomou a decisão ainda, seja pela necessidade ou pela decisão mesmo de ganhar um pouco a mais, né, de complementar a sua renda, primeira coisa que você tem que fazer, depois de ter a sua carteira de habilitação, que não pode ser permissão, você tem que ter mais de um ano de carteira,
tem as especificações certinhas do que você precisa para ser motorista. Mas na sua carteira, se você já tem, ela precisa ter a liberação ali de exercer atividade profissional. E normalmente, se você não fez isso de forma objetiva, você precisa ali pagar o Duda, agendar o psicotécnico, fazer o teste, passar, e na mesma hora ali a psicóloga ou o psicólogo vai te informar se você passou, e aí é autorizado a emissão da sua carteira com essa informação que você exerce atividade profissional. Aí sim você pode dar entrada para se tornar um motorista da Uber. Eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo a minha indicação para você se tornar um motorista, que aí eu ganho uma bonificação por ter indicado alguém, e você que está pensando em dirigir vai poder entrar em contato comigo caso tenha alguma dificuldade, e eu vou ter um contato exclusivo com a Uber que eu vou poder falar, né, por eu ter alcançado o nível de diamante. Eu vou poder falar com a Uber e informar o que o meu link de indicação que foi passado para você está enfrentando tal ou tal dificuldade, se vai demorar ou não, né, porque normalmente acaba levando ali umas 2 semanas, um mês, então varia de pessoa para pessoa. E sem você ter um suporte próximo, eles até atendem bem, tá? Lá na Uber eles atendem muito bem, mas se você tiver uma pessoa para terceirizar ali esse contato de forma mais aproximada e mais detalhada, eu acredito que seja melhor. Então por isso que eu acho que vale a pena você seguir na minha indicação, porque é boa, tá? E aí, com relação ao carro, se você já tem um carro, você precisa entrar na lista de carros que são liberados para você poder dirigir. E dependendo do seu carro, ele vai variar ali para você a liberação no X, que é o que paga menos, no Comfort, que paga um pouquinho mais, e no Black, que paga um pouquinho mais do que o Comfort, tá? Isso tudo eu experimentei e realmente é assim. Para vocês terem uma ideia, escolhendo corridas, a minha média no X era de 43 a 45 reais, uma hora ou outra batia 50, tá? Raro, mas às vezes batia no X. No Comfort, de 50 a 65 reais, mas é mais para 50, 55. No Black, de 65 até 100 reais, 120 reais a hora trabalhada, tá? Mas é o Black também mais para 70, 75. Então, você sabendo disso, você sabe que se você ficar online no aplicativo, você vai ganhar mais ou menos isso, escolhendo bem as corridas. Os valores que eu consegui fazer na cidade do Rio de Janeiro são esses. Se você mora em outra cidade, você vai ter que experimentar aí ou pegar no vídeo outras pessoas explicando a respeito dos valores que conseguem fazer na sua cidade. Então, tem essas condições. Com relação ao seu carro, você precisa saber todo o custo do seu carro para saber exatamente quanto que você precisa fazer, qual corrida que você pode pegar para não ter prejuízo. Se você for de olhos vendados, sem saber essas informações que são básicas, você corre o sério risco de perder dinheiro. E aí, realmente não é isso que eu quero, não é isso que você quer. Então tem que fazer um trabalhinho de casa antes, saber o consumo do seu carro, todos os custos, o seu seguro. Se você fizer um seguro mesmo com uma seguradora, é mais caro, porque quando você fala que é para exercer atividade profissional, ele fica um pouco mais caro. Não é toda seguradora que faz, então você tem uma série de coisas para verificar. Agora, se você não tem carro e resolve alugar, vale muito a pena alugar, ok? Até porque os carros, se você pegar um carro com uma diária aproximada ali de 170 reais, você vai pegar um carro que ele entra na categoria Black. E aí, você estando na categoria Black, você pode fazer o X e o Comfort. Não recomendo que você faça o X, faz só o Comfort e o Black, e aí você vai ter uma média de ganho muito boa escolhendo bem as corridas, tá? Você vai pagar 170 reais em média ali a sua diária, vai gastar com combustível. Um carro desse vai fazer uns 9 km por litro, 10 com ar-condicionado ligado direto, e você vai ganhar dinheiro, tá bom? Um pouco a mais, né? Aí, fazendo uma comparação comigo mesmo, que tem um carro próprio e não pago prestação nenhuma. Dirigindo um carro alugado, eu ganho um pouco a mais do que se eu estivesse dirigindo com o meu carro. Ah, então por que eu não fico com carro alugado? Porque existe
uma situação que, se der problema, você tem um prejuízo gigantesco e aí o risco fica muito alto, tá? Que é se o carro for roubado ou furtado. Você tem que normalmente pagar uma coparticipação. E essa coparticipação é como se fosse uma franquia do seguro. Ela fica na casa ali de 6 mil, 8 mil, 10 mil reais, dependendo do plano que você tenha pego de aluguel do carro. Então imagina, você dirige 1, 2, 3 dias e você tem um carro infelizmente roubado, que pode ser uma realidade, que é uma realidade no Rio de Janeiro e em várias grandes cidades aí do Brasil. Então você não pode fechar os olhos para essa possibilidade e para esse gasto, que é um imprevisto que se torna assim, fatal para o negócio se você não tiver um preparo financeiro antes. Então, se você resolver alugar um carro, tenha isso em consideração. Normalmente as pessoas não têm um capital de giro, mas o ideal é que tivesse um capital de giro, um dinheiro guardado para qualquer tipo de imprevisto, para qualquer, bateu ali, quebrou o retrovisor, quebrou um para-choque. Isso é um imprevisto que pode acontecer, às vezes nem foi culpa sua, mas você vai ter que arcar com o dinheiro, tá? Mas você tem que saber desse risco da coparticipação em caso de roubo ou furto, sendo um carro alugado. Bom, vale a pena? Você tem que botar na balança. Financeiramente, se não der nada errado, vale a pena você alugar o carro. Agora, a decisão é de cada um. Eu preferi permanecer com o meu carro próprio, dirigindo. Aí eu vou fazer uma gordurinha, fazer um capital de giro, para depois migrar para o carro alugado, porque do X para o Comfort já é uma diferença absurda de ganho. Então compensa realmente você dirigir nas categorias acima, tá bom? Essa aí foi a minha experiência. Se alguém tiver alguma outra experiência diferente, números diferentes de outras cidades, deixa aí nos comentários para ajudar aquela pessoa que está buscando uma renda extra e está pensando na Uber ou na 99 ou qualquer outro aplicativo, mas a minha experiência maior é na Uber. Então fica aí essa minha ideia. Espero que eu tenha te ajudado. Fico à disposição, qualquer dúvida que você tiver, manda nos comentários. Já curte aí, se inscreve no canal e valeu, pessoal, até o próximo vídeo.